Pessoal, resolução aqui da questão 60. Um calorímetro de capacidade térmica 40 calorias por grau Celsius contém 110 gramas de água. Aí ele dá lá o calor específico da água a 90 graus Celsius. Que massa de alumínio, aí ele deu o calor específico do alumínio, a 20 graus Celsius devemos colocar nesse calorímetro para esfriar a água a 80 graus Celsius. Então, nesse exercício aqui, nós temos três elementos, né? Três participando. O calorímetro, e aí eu vou colocar as informações que eu tenho do calorímetro. O que eu tenho do calorímetro? A capacidade térmica dele, o Czão do calorímetro, está valendo quanto? 40 calorias por grau Celsius. E aí esse exercício fala que dentro do calorímetro tem água, e essa água está a 90 graus Celsius. Então isso significa que a temperatura inicial do calorímetro é a mesma temperatura inicial da água. Eles estão em equilíbrio térmico. Então, essas são as informações que nós temos do calorímetro. O que nós temos com o nosso segundo participante? A água. O que nós temos da água? Nós temos a massa, que vale quanto? 110 gramas. Nós temos o calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius. E nós temos a temperatura inicial dela, que é a mesma do calorímetro, né? Ela estava dentro do calorímetro, 90 graus Celsius. E vamos misturar com o nosso terceiro elemento. Quem é o nosso terceiro elemento? Alumínio. E aí o que nós temos do alumínio? Calor específico, o Czinho está valendo quanto? 0,2 caloria por grama grau Celsius. Temperatura inicial desse alumínio, que é de 20 graus Celsius. E a proposta do exercício é o quê? Que a água chegue a 80 graus Celsius. Já que eu vou misturar esses três elementos, então isso significa que todos os três, calorímetro, água e alumínio, deverão chegar à temperatura final de 80 graus Celsius. Calorímetro está a 90, água está a 90 e alumínio está a 20. Eu quero que a água chegue a 80, todo mundo vai ter que chegar a essa temperatura de 80 graus Celsius. E o exercício quer saber quanto de alumínio, qual a massa de alumínio que eu tenho que colocar para que isso seja possível. E aí, vamos lembrar, se nós estamos trabalhando com uma mistura, haverá o quê? Trocas de calor. E qual é a regra quando eu tenho trocas de calor? O somatório das quantidades de calor tem que dar 0. Quantos elementos estão participando? Calorímetro, então, ó, Q do calorímetro mais o Q da água mais o Q do alumínio tem que dar quanto? 0. Quem é o Q do calorímetro? MC delta teta. Mas, por quê? Nessa troca aqui, só haverá mudança de temperatura, não haverá mudança de estado físico. Quem é o Q da água? MC delta teta. Quem é o Q do alumínio? MC delta teta tem que dar quanto? 0. Vamos deixar bem claro, ó. Aqui só vale informações do alumínio. Alumínio não, errei. Calorímetro. Aqui só vale informações da água. E aqui só vale informações de quem? Do alumínio. Então vamos lá. Eu não tenho, vou passar aqui para cima, eu não tenho nem a massa, nem o calor específico do calorímetro. Mas eu vou lembrar de uma informação muito importante. O que é a capacidade térmica, que é o Czão? O Czão ele tem duas equações. Quais são? Czão é quantidade de calor em função da temperatura, ou Czão é
massa vezes calor específico. Então, ó, no lugar de massa vezes calor específico do calorímetro, vai entrar o quê? Czão. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Passar aqui para cima. No lugar de M vezes Czinho, entra o quê? Czão vezes o quê? Delta θ mais MC delta θ da água mais MC delta θ do alumínio igual a zero. Então, agora é só a gente substituir isso daí. Quem é o Czão do calorímetro? 40. O exercício deu. O que é delta θ? Delta θ é a temperatura final que todo mundo vai ter que chegar, que é 80, menos a inicial, que era quanto? 90. Mais massa da água, quanto vale? 110. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura é a final da água, que vai ter que ser 80, menos a inicial, que era quanto? 90. Mais, vou continuar aqui, mais massa do alumínio é o que a gente quer saber. Calor específico do alumínio, 0,2. Variação de temperatura final, 80, menos a inicial, que era quanto? 20. E tudo isso é igual a zero. Então, agora é só a gente fazer essa continha aqui. Vamos lá. 80 menos 90 vai dar menos 10. Então, vai ficar 40 que multiplica menos 10. Mais 80 menos 90 dá menos 10. Então, é 110 que multiplica menos 10. Mais M vezes 0,2 vezes 80 menos 20 dá 60. E isso é igual a zero. Então, aqui vai ficar quanto? Menos 400, menos 110 vezes 10, menos 1.100. Aqui, mais 0,2 vezes 60 vai dar 12. 12M é igual a zero. Então, ficamos que 12M é igual a menos 400 menos 1.100 dá menos 1.500, que vai para o outro lado com sinal positivo. Então, M é igual a 1.500 dividido por 12. Vamos lá. 1.500 dividido por 12, dá para a gente simplificar? Isso daqui vai ficar 750 dividido por 6. Aí dá para a gente simplificar de novo. 750 dá 375 dividido por 3. Aí vamos fazer essa conta. 375 dividido por 3. Ó, aqui vai ser por 1. Abaixo 7, aqui vai ser por 2. Sobra 1. 15 vai ser por 5. Então, eu tenho que colocar 125 gramas de alumínio. O que é, assim, também importante que vocês observem? Ó, o calorímetro vai de 90 até 80. Então, o que o calorímetro vai fazer nessa história? Ganhar ou perder calor? Se a temperatura vai diminuir, ele vai perder calor. A água vai de 90 para 80. O que vai acontecer com a água? Ela vai perder calor também. Opa, se tenho 3 elementos, calorímetro perde e água perde, obrigatoriamente o alumínio vai ter que ganhar. Isso é verdade? Sim. A temperatura dele vai de 20 para 80, então o alumínio nessa história vai ganhar todo o calor que calorímetro e água vão ceder. Ok?